Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar dando sequência ao nosso estudo sobre normalização em bancos de dados relacionais. Esse material ele foi dividido em duas partes e essa é a segunda parte. Vamos lá. Para começar, eu vou apresentar algumas definições um pouco mais amplas, um pouco mais gerais para a segunda e para a terceira formas normais. Isso é porque as definições anteriores elas estavam considerando apenas o conceito de chave primária, enquanto que essas novas definições elas consideram o conceito de chaves candidatas, por isso que elas são um pouco mais amplas. Antes de eu apresentar essas definições, é bom a gente lembrar que qualquer atributo de uma chave candidata, ele é considerado um atributo primário, enquanto que os demais atributos são considerados não primários, ok? Vamos lá. Essa definição mais geral para a segunda forma normal diz que um esquema de relação R está na segunda forma normal se todo atributo não primário A em R é totalmente, funcionalmente dependente de todas as chaves de R, ou seja, esse todas agora inclui também as chaves candidatas. Esse exemplo a gente já viu antes, onde a gente precisou dividir essa relação lotes em duas relações chamadas de lotes 1 e lotes 2, devido a uma dependência funcional parcial, né, entre uma chave candidata e um atributo não primário. Então, só relembrando, a gente tem uma chave primária aqui, que é o property ID, que está sublinhado, mas a gente observou essa dependência funcional nessa chave candidata aqui, composta, né, por count name e o número do lote, e apenas esse count name que determina funcionalmente esse atributo não primário tax rate. E por causa disso, a gente tem uma dependência funcional parcial e que faz com que a gente precise normalizar de acordo com a segunda forma normal. Então, observe que se a gente não tivesse considerado a chave candidata, a gente não ia perceber essa dependência funcional parcial e não iria fazer essa normalização. Agora nós vamos conhecer a definição mais geral para a terceira forma normal. Mas antes disso, é importante a gente recapitular um conceito muito importante, que é o conceito de superchave. De forma bem sucinta, uma superchave de um esquema de relação R, a gente pode dizer que é um conjunto de atributos S pertencente a R que contém a chave de R. Ou seja, dada uma relação R, se você pega aquele conjunto de atributos que formam uma chave candidata e junta esse conjunto com quaisquer outros atributos, esse novo conjunto vai ser considerado uma superchave. Dito isso, a gente pode então partir para a definição. Um esquema de relação R está na terceira forma normal se sempre que uma dependência funcional de x para A ocorre em R, então também x é uma superchave de R, onde x é o lado esquerdo dessa dependência funcional, ou A, que é o lado direito, é um atributo primário de R. Lembrando que quando a gente tem uma relação que ela não atende à terceira forma normal, ela tem um problema de dependência funcional transitiva, ou seja, a gente tem uma dependência funcional para um atributo não primário e depois desse atributo não primário para um outro não primário. Então, observe que se a gente quiser tornar isso aqui falso, a gente precisaria tornar falso os dois lados dessa disjunção. Então, a gente teria que x não é uma superchave de R, ele poderia ser, por exemplo, um atributo não primário, e né, A é um atributo não primário de R, ou seja, você teria uma dependência funcional de um não primário para um não primário. Isso daqui também cobre o caso em que, por exemplo, x ele não é uma superchave, mas ele é parte da chave. Mas nesse caso, você estaria violando a segunda forma normal, que diz que não pode haver dependência funcional parcial. Mas se uma relação ela não está na segunda forma, ela também não está na terceira forma. Então veja que essa é uma definição realmente mais ampla para a terceira forma normal. Aqui a gente tem novamente aquele exemplo da terceira normalização, onde a gente tinha uma dependência funcional transitiva aqui, de uma chave candidata para área e depois de área para preço.
Então, por conta disso, a gente precisou dividir essa relação lotus1 em lotus1A e lotus1B, onde de um lado a gente ficou aqui com área e preço e do outro a gente ficou com os demais atributos, inclusive o atributo de área também. Aqui a gente tem mais uma definição ampla para a terceira forma normal. É uma definição alternativa à definição anterior. Essa definição diz que um esquema de relação R está na terceira forma normal se todo atributo não primário em R satisfaz ambas as condições. Na primeira, é totalmente funcionalmente dependente de cada chave de R e é não transitivamente dependente de cada chave de R. Então, dito dessa forma, a gente tem que uma relação na terceira forma normal, ela também tem que atender aos requisitos da segunda forma normal. Agora a gente vai conhecer uma outra forma normal que é chamada de forma normal de Boyce-Codd, ou no inglês é Boyce-Codd Normal Form. Então, por vezes é possível que você veja a sigla FNBC, que diz respeito à forma descrita em português, ou BCNF, que é a forma em inglês. Para começar, eu queria que você desse uma pausa no vídeo, analisasse com cuidado essa relação lotus 1A e se questionasse se existe alguma outra dependência funcional aí nessa relação. E daqui a pouco eu volto para fazer mais comentários. Pode dar uma pausa agora. Voltando da pausa, antes de eu dar a resposta, eu vou apresentar alguns conceitos sobre essa forma normal e depois eu volto para o exemplo para a gente entender como é que essa forma normal afeta esse exemplo. Tá? Primeira definição. Um esquema de relação R está na forma normal de Boyce-Codd, FNBC, se sempre que uma dependência funcional de x para A ocorrer nessa relação, então x é uma superchave de R. A gente diz que uma forma normal depende da existência da forma normal anterior. Então, por exemplo, uma relação na segunda forma normal está na primeira, a relação na terceira está na segunda, e da mesma forma, uma relação na FNBC está na terceira forma normal. Então, observem que podem existir relações que atendem à terceira forma normal, mas que não estão na FNBC, ok? Então, voltando para aquela situação lá do exemplo, talvez vocês tenham tido um pouco de dificuldade por não entender muito bem do domínio e o expert do domínio não está ao seu lado para você fazer algumas boas perguntas a ele. Principalmente porque, apesar de ser um cenário simples do dia a dia, alguns conceitos aqui podem parecer ambíguos. Por exemplo, área, né, em inglês, area, ela pode ser tanto uma região, uma espécie de um bairro, tá? Como pode ser também uma área em metros quadrados, tá? Nesse caso aí, ela é uma subdivisão geográfica do county, tá? Então, se você tem uma repetição de uma determinada área no banco de dados, a área número 5.815, ela tem que ser do mesmo county, porque ela é uma subdivisão desse county. Então, ela determina funcionalmente esse count aqui. Então, acaba que você acrescentando uma dependência funcional aqui e que viola FNBC, porque, voltando para cá, a gente diz que se tem uma dependência funcional de x para A, então x tem que ser uma superchave de R. Então, veja que uma dependência funcional de área para cá, para o nome do condado, não é uma situação que atende a FNBC, porque a área não é uma superchave. Então, a gente precisa fazer uma normalização de acordo com a FNBC e a gente resulta em duas novas relações que são lotes 1AX e lotes 1AY. Então, de um lado a gente vai ter a área e o nome do condado aqui, e do outro a gente vai ter as demais colunas, né, os demais atributos, incluindo a área também. Aqui tem uma espécie de gabarito para você se guiar, né, para você ver se a relação está violando a FNBC. Então, o gabarito é esse. Você tem uma chave composta desse tipo aqui,
onde essa chave determina funcionalmente um atributo não primário, C nesse caso aqui, e o C ele vai determinar funcionalmente parte dessa chave, ok? Nesse caso aqui, o count name ele é parte da chave, não da chave primária, mas de uma outra chave candidata aqui. Então observe que também para FNBC você precisa estar de olho nas chaves candidatas. Se você focar apenas na chave primária, você não vai conseguir capturar essas situações. Aqui tem mais um exemplo, onde eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo, analisassem com calma e voltassem para ver os meus comentários. Eu tenho duas perguntas aí ao lado. A primeira é, esta relação teach, ela está na terceira forma normal? E a segunda, essa relação, ela está na FNBC? Então, eu peço que vocês deem uma pausa, analisem com calma e depois voltem para ver os meus comentários. Vocês podem dar uma pausa agora. Voltando dessa pausa, isso é mais uma situação onde o ideal seria você entrar em contato com quem entende do domínio e fazer algumas perguntas. Porque, lembrando que quando você tenta identificar dependências funcionais em uma relação, você identifica normalmente possíveis dependências funcionais, mas você não tem como garantir que elas existem. Você normalmente consegue eliminar aquelas que não existem, né, com aquela técnica de olhar a repetição dos atributos do lado esquerdo da dependência e ver se repetem também os atributos do lado direito, os valores desses atributos. Então, observando essa situação aqui, você deveria perguntar se um instrutor, por exemplo, ele pode lecionar mais de um curso, porque veja que o instrutor Mark, ele está aqui associado a database. Aqui Mark ele está associado a database também. Você tem situações como essa aqui que dão indício de que o instrutor ele só leciona um curso, mas será que isso é verdade? Você deveria confirmar isso. E se você perguntasse ao detentor do domínio, ele ia responder que sim. Então, está aqui a observação aqui embaixo do slide. Consideramos que cada instrutor leciona apenas um curso. Então, isso é um requisito de negócio. Se esse requisito não existisse, a situação seria outra. Essa relação poderia atender a FNBC. Mas, como existe esse requisito, essa relação ela não atende a FNBC, embora ela esteja de acordo com a terceira forma normal. Observem que essa relação ela tem exatamente a mesma estrutura daquela relação anterior, onde eu mostrei aqui esse A, B e C, né, sendo a chave composta A e B, um atributo não primo C, que determina funcionalmente o atributo B. Então, é exatamente a mesma situação. Aqui eu tenho uma chave composta student e course, e eu tenho que esse atributo aqui, ele determina funcionalmente esse outro atributo, ou seja, instrutor determina a disciplina, ok? Aqui eu tenho duas receitas de bolo, dois algoritmos, vamos dizer assim, para a gente tentar identificar qual é a melhor decomposição quando a gente tem um caso de relação que viola a FNBC. Recapitulando aqui, eu tenho duas dependências funcionais nessa relação teach. A primeira é de student e course para instructor e a segunda é de instructor para course. A gente diz que student e course é uma chave candidata para essa relação e a estrutura dela, como eu falei, ela é similar àquela do template, onde a gente tem aqui A, B e C, onde C determina funcionalmente o B. Ok? Então, para decompor essa relação, para que ela atenda a FNBC, a gente vai tentar preservar essas dependências funcionais aqui. A gente vai ver que nem sempre a gente consegue preservar essas dependências funcionais. Assim como a gente faz em outras situações de normalização, quando a gente tem uma relação que não atende a FNBC, a gente faz uma decomposição binária. O que é isso? A gente transforma aquela relação que não está normalizada em duas relações que são normalizadas. Nesse cenário, a gente teria três possíveis decomposições binárias. A primeira dela, a gente daria origem a uma relação com o atributo student e instructor,
e uma segunda relação com os atributos student e course. Uma segunda decomposição seria uma relação com course e instructor e outra relação com course e student. E a terceira decomposição seria com instructor e course e instructor e student. A gente vai ver que essa decomposição para esse cenário seria realmente a mais adequada. Observe que todas essas três decomposições elas vão perder a primeira dependência funcional que a gente especificou. Isso muitas vezes acontece e a gente tem que se conformar de perder algumas dependências funcionais. Porém, a gente não pode perder uma propriedade que a gente chama de propriedade não aditiva. O que é isso? Quando a gente faz a junção natural dessas relações decompostas, a gente não pode gerar tuplas espúrias, ok? Então, a gente vai ver esse teste, né, esse procedimento, para verificar se essa decomposição que a gente está querendo fazer ela é uma decomposição boa, uma decomposição que atende essa propriedade, ou seja, uma decomposição não aditiva. Então, nós podemos dizer que uma decomposição D, contendo as relações R1 e R2 de R, tem a propriedade de junção não aditiva no que diz respeito a um conjunto de dependências funcionais F de R, se e somente se alguma das dependências funcionais a seguir é válida. A primeira dependência funcional seria a interseção entre essas duas relações, determinando funcionalmente a diferença entre essas duas relações. E a segunda dependência funcional seria a interseção entre essas duas relações, determinando funcionalmente agora a diferença de outra forma, seria que R2 menos R1. Nesse momento pode não estar muito claro o que é que eu estou falando, mas não se preocupe que daqui a pouco você vai entender muito bem o que são essas coisas aí. Neste cenário que a gente vem trabalhando, a gente tem três possíveis decomposições. Então suponha que eu estou tentando verificar essa primeira decomposição. Então eu diria que essa relação aqui do lado esquerdo seria a minha R1 e a relação do lado direito seria a minha R2. Então, qual seria a minha interseção entre essas duas relações? O que é que tem em uma e que também tem na outra? Seria student. E o que seria R1 menos R2? Ou seja, tem em R1 e não tem em R2. Resultaria em instructor. E o que seria R2 menos R1? Resultaria em course. Ok? Então, eu faço essas operações e jogo aqui e verifico se o meu resultado, que é uma dependência funcional, ele faz sentido ou ele não faz sentido. Então, verificando para D1, a gente teria que as dependências funcionais seriam student para instructor ou student para course, né? Fazendo aquela operação de interseção e de diferença. E você pode verificar que ambas essas dependências funcionais são inválidas, ok? Para a segunda decomposição, você teria como resultado course como interseção, ou seja, course aparece aqui, aparece na outra dependência funcional também. Se você voltar lá, você pode conferir isso. Está aqui o course, seria a interseção, está course de um lado e course do outro. E a diferença seria, de um lado, instructor, do outro, student. Então, as dependências funcionais são course para instructor e course para student. Se você verificar, essas duas dependências funcionais também são inválidas. Agora, na terceira decomposição candidata aqui, a gente tem como resultado instructor para course e instructor para student. Se você voltar aqui, você vai ver que instructor é a interseção e as diferenças vão resultar em course e em student. Então, por isso a gente tem essas duas dependências funcionais. E se você verificar, você vai ver que a dependência funcional de instructor para course, ela é válida. E de acordo com a nossa definição aqui, basta que uma dessas duas seja válida para que a nossa propriedade seja atendida. Então, nesse caso aí, a gente tem que essa decomposição D3 ela é considerada uma boa decomposição, porque ela atende essa propriedade de decomposição não aditiva. Aqui eu tenho um procedimento para a gente alcançar a decomposição ideal.
Isso é diferente do procedimento anterior, onde eu pegava cada possível decomposição e testava para ver se ela era ou não uma boa decomposição. Nesse caso aqui, a gente aplica o procedimento e já tem como resultado a decomposição boa. Aí eu posso definir como: seja R uma relação que não está na FNBC, seja X um subconjunto de R e seja X para A uma dependência funcional que causa a violação na FNBC. Então R pode ser decomposta em duas relações. E aqui está como é que eu chego nessas relações, fazendo essas operações aqui. Então, para a gente se situar em relação a esse exemplo que a gente vem analisando, né, tenta lembrar qual que é a dependência funcional que causa a violação. Lembra que é aquela terceira coluna para a coluna do meio, que é de instructor para course. Então, nesse caso aqui, o meu X é o instructor e o meu A é course. Então, quando eu aplico essas operações aqui, eu vou ter a minha relação R menos A, ou seja, menos course. Qual é o meu resultado? Está aqui embaixo. Teach menos course vai ter como resultado instructor e student. E eu faço X união A. Então, eu vou fazer uma união de instructor com course, que vai resultar uma relação com essas duas colunas, esses dois atributos. Então, tá aí, eu já consegui obter diretamente a minha decomposição ideal. Mas, se essa decomposição ainda estiver ferindo o FNBC, a gente repete o processo de forma iterativa. Ok? Agora a gente vai conhecer a quarta forma normal. A quarta forma normal ela é relacionada a um conceito chamado de dependência multivalorada. A dependência multivalorada ela é uma espécie de sequela da primeira normalização. Então, dependendo da forma como você faz a primeira normalização, você pode gerar essa dependência multivalorada. Suponha que você está fazendo aqui o seu modelo conceitual e você definiu uma tabela employee, entidade employee, e você disse que employee poderia ter um dependente. Então você coloca um atributo dependente. Aí você pensa melhor e faz, não, ele pode ter vários dependentes. Então você diz que é o que? Multivalorado aqui. Ok? Aí você diz que o seu employee, ele pode participar de um projeto. Você coloca como um atributo aqui. Né? Aí você diz, não, podem ser vários projetos. E aí você diz que isso é o que? Multivalorado. Então, quando você for criar o seu modelo lógico para esse modelo conceitual, criar essa sua relação employee, você vai resultar num cenário mais ou menos como esse aqui, onde você tem o nome do empregado, o nome do projeto e o nome do dependente. Observe aqui que eu arrumo um problema, porque eu sou agora obrigado a repetir todos os valores de dependente para cada projeto no qual o Smith é alocado. Ou seja, Smith foi alocado no projeto X e no projeto Y. Então eu preciso repetir aqui embaixo X com Ana, porque aqui já tinha X com John. E agora eu preciso repetir aqui Y com John, porque aqui já tinha Y com Ana. Porque imagine que eu só tenho essas duas primeiras linhas, eu não fiz a repetição. E o funcionário Smith, ele sai do projeto X e eu quero remover da base. Então isso removeria também o John. Mas nesse caso aqui, se eu remover a primeira linha e a terceira, ele vai continuar só no projeto Y, mas as informações dos dependentes vão continuar consistentes. Ele vai continuar aqui com essa segunda linha e essa quarta linha, o que diz que ele tem como dependentes Ana e John. Esse cenário fica interessante se você imaginar que, ao invés de dependente, é um assistente de um desenvolvedor, né? Então, aqui é o desenvolvedor, aqui seria o nome de um assistente, ou seja, uma pessoa que ele escolhe para estar sempre do lado dele. Então, em todos os projetos onde ele trabalha, o assistente é aquela mesma pessoa. Então, se o Smith trabalha no projeto X, ele tem como assistente aqui John e tem como assistente Ana. Então, ele vai ter que ter uma outra entrada aqui com o projeto X, Ana, certo? Então, se ele começa a trabalhar no projeto Y, ele vai ter que ter uma entrada para Ana e também tem que ter uma entrada para John e ter uma entrada para quaisquer
outros assistentes que estejam cadastrados como assistente do Smith. Esse é um cenário interessante também, que daria nesse mesmo problema. Diante disso, para solucionar esse problema, eu aplico a quarta normalização, ou seja, ao invés de eu ter essa tabela única aqui com essas informações, eu faço uma separação dessa tabela, uma decomposição binária, onde de um lado eu coloco o empregado e o projeto onde ele trabalha, e do outro o empregado com o seu dependente, ou nesse outro cenário que eu falei, o empregado com os seus assistentes cadastrados. Nesse caso aqui seria Smith com John, Smith com Ana, e aqui tem dizendo que o Smith ele trabalha nesse projeto, o Smith ele trabalha nesse projeto. Se eu quiser chegar às combinações dessas coisas aqui, por exemplo, para saber em que projeto o assistente John trabalha, é só fazer uma junção aqui dessas duas tabelas que eu vou chegar nessa informação. Por outro lado, eu tenho aqui uma relação que sofre também de um problema bastante parecido, mas não é esse problema da dependência multivalorada. Nesse caso aqui eu tenho uma relação chamada supply, que é uma relação que registra o fornecimento de peças. Então eu tenho uma primeira coluna chamada supplier name, S-name, que é o nome do fornecedor. A segunda coluna me diz o nome da peça que ele fornece. Eu tenho 3 tipos de peças aqui, que são bolts, nuts, onde bolt é parafuso, nuts são as porcas que prendem nos parafusos, e os nails, que em inglês pode ser unha também, mas nesse caso aqui seriam os pregos. Então eu tenho pregos, porcas e parafusos, tá? E eu tenho aqui os nomes dos projetos nos quais essas peças são utilizadas e para os quais esses fornecedores fornecem. Observem que se eu tivesse uma dependência multivalorada aqui, eu teria que ter utilizado todas as combinações possíveis entre essas coisas, assim como eu tive que fazer aqui nessa relação empregado. Mas observe que isso não foi necessário. Por exemplo, eu não tenho uma tupla Adamski, Nail e Proj Y. Também não tenho uma dupla Smith, Nut e Proj X, que seriam combinações necessárias caso essa relação sofresse do problema da dependência multivalorada. Ok, mas quem é que me diz se essa relação sofre desse mal ou não, e por que que sofre? Por que que em algumas situações eu preciso repetir e em outras eu digo que eu não preciso repetir? São regras de negócio, ok? Então, se as regras de negócio fossem diferentes, essa relação ela poderia sofrer desse problema da dependência multivalorada e eu seria obrigado a colocar mais tuplas aqui. Nesse caso aqui, eu sou obrigado a colocar algumas tuplas aqui, que são essas que estão abaixo da linha tracejada. Mas são algumas combinações, mas não todas as combinações. Neste cenário, se um fornecedor está cadastrado para fornecer uma peça X, suponha o fornecedor S fornece a peça X e X é utilizado pelo projeto P, então necessariamente esse fornecedor fornece para o projeto, tá? Então isso é uma regra de negócio. Devido à existência dessa regra de negócio, eu sou forçado a colocar algumas tuplas suplementares aqui que estão representadas aqui abaixo dessa linha tracejada. Mas observe que eu não sou obrigado a colocar todas as combinações como foi no caso do exemplo anterior, onde eu mostrei o caso das dependências multivaloradas. Antes de eu explicar exatamente o porquê que essas tuplas aparecem aqui, é importante a gente entender que cada tupla dessa define 2 fatos. Nessa primeira tupla aqui, eu tenho Smith, Bolt, Proj X. O primeiro fato é que Smith ele fornece Bolt. E o segundo fato é que o projeto X ele consome Bolt. Ok? Então, essa última tupla aqui, ela foi colocada
devido à existência da primeira tupla e da terceira tupla. Por quê? Na primeira tupla, eu disse que Smith fornece o que? Bolt, ok? Foi o projeto X, mas o fato que eu estou me apegando aqui é que ele fornece Bolt. A terceira tupla diz que o projeto Y, ele consome Bolt, ok? Então, lembrando da regra de negócio, a regra de negócio me obriga que o Smith ele também forneça Bolt para o projeto Y. Ele não pode se negar a fornecer, uma vez que ele também trabalha com isso e uma vez que o projeto Y consome essa peça. Então, diante das regras de negócio, ele não pode se negar a fornecer caso o projeto Y solicite. Então, ele tem que fazer parte do cadastro também, juntamente com o projeto Y e a peça Bolt, ok? Então, se você quiser, você dá uma pausa no vídeo e verifica também que essa penúltima tupla aqui, ela é uma consequência da existência de outras tuplas aqui em cima. Neste caso, isso seria uma consequência da existência dessa quinta tupla e dessa primeira tupla, ok? Mas observe também que a gente não é obrigado a inserir algumas tuplas. Por exemplo, essa aqui do slide anterior aqui embaixo, Smith, Nut e Proj X. Ok? Vou subir aqui um pouquinho para você ver. Ok? Proj X. Então a gente não precisa incluir essa tupla, tá? Apesar do fato de que a gente tem uma tupla aqui que diga que o Smith ele fornece Nut, nesse caso aqui em associação ao projeto Y, a gente não tem nenhuma tupla que diga que o projeto X consuma Nut. Então, por isso que a gente não vai ter esse compromisso. Tá? Nesse caso aqui, a gente só tem essa tupla que fala alguma coisa sobre o consumo de Nut, mas é com o projeto Y, e essa outra aqui que fala com o projeto Z. Tá? Então, nenhuma tupla diz que X consome Nut, então a gente não vai precisar incluir essa tupla Smith, Nut e Proj X, por exemplo. Ok? Nesse caso aqui, o termo que se usa na literatura para caracterizar essa situação é a chamada dependência de junção, ou seja, a gente não vai gerar todas as combinações para essas situações. A gente vai gerar apenas algumas combinações dependendo da regra de negócio e isso vai resultar em uma decomposição que não é binária, tá? Nesse caso aqui, desse exemplo, a gente vai ter uma decomposição em três relações. São essas relações aqui. Na primeira, a gente vai dizer que esse fornecedor fornece essa peça. Na segunda, a gente diz que esse fornecedor fornece para esse projeto. E na terceira, a gente diz que essa peça é consumida por esse projeto. Então, a gente separa cada fato desse isoladamente e se a gente fizer uma junção natural aqui dessas três relações, você vai ver que a gente vai ter como resultado essa relação aqui acima. Suponha que a gente tivesse uma regra de negócio que dissesse que se um determinado fornecedor fornece uma peça, então ele é obrigado a fornecer essa peça para todos os projetos. Então, como ficaria essa situação? Se você quiser, você pode dar uma pausa, pensar um pouquinho e depois ouvir a minha resposta. Pode dar uma pausa agora. Nesse caso, você voltaria para o exemplo anterior, onde a gente tinha dependência multivalorada e normalização de acordo com a quarta forma normal. Porque se o fornecedor ele é obrigado a fornecer essa peça para todo mundo, você não precisa registrar aqui na terceira tabela que peça que cada projeto consome, ok? Então, essa situação da dependência de junção é uma situação onde a gente faz a normalização de acordo com a quinta forma normal, ok? E dependência multivalorada, quarta forma normal. Então, de forma resumida, quando você precisa decompor em três relações,
numa situação como essa aqui de 3 colunas e isso resulta em 3 relações, você está normalizando de acordo com a quinta forma normal. Mas quando você precisa decompor apenas em duas, porque a junção das duas já gera as combinações que você precisa, então você vai estar lidando com a quarta forma normal. Quando saber uma ou outra depende absolutamente das regras de negócio, ok? E aqui está a nossa expressão mnemônica atualizada, né? Antes era só apito e agora é apitou o meu jogo. Eu acrescentei aqui o M e o J para vocês lembrarem de dependência multivalorada e dependência de junção. Esses conceitos são importantes de você memorizar, principalmente para fazer prova de ENAD, pós-comp, concurso público, onde eles podem perguntar, por exemplo, a quarta forma normal está relacionada à dependência multivalorada ou dependência de junção para você marcar. Então, é legal esse tipo de esquema de memorização aí para facilitar lá na frente. Ok, gente? Aqui está o capítulo para vocês aprofundarem os estudos, verem os exemplos também com calma. Capítulo 14 aí. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo e até o próximo.